coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus querido, com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, Senhor, honrando, glorificando, exaltando o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos deu uma oportunidade de estarmos na sua presença. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá uma chance de mudarmos o rumo da nossa vida, Senhor, através de escolhas corajosas, decisões radicais. E por isso nós desde já te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos, Senhor, pelas palavras. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui. Porque quantos, meu Pai, que poderiam estar, mas decidiram não. Quantos, meu Pai, que poderiam tomar decisões diferentes na vida, mas ainda estão sendo guiadas pelos sentimentos, pelas emoções, ainda estão sendo guiados pela vista, Senhor, pelos olhos naturais, estão tentando tomar decisões na força do braço, somente se frustrando, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas dia após dia o Senhor tem derramado da sua graça para aqueles que o Senhor tem encontrado fidelidade, naqueles, meu Pai, que o Senhor tem encontrado corações sinceros. Então nós te agradecemos, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para trás, nós lembramos do tempo da escravidão, meu Pai, quanto tempo perdido, quanto tempo, Senhor, que nós desperdiçamos na nossa vida, com atitudes imaturas, ignorantes, meu Pai, com a incredulidade. Assim como Paulo diz, Senhor, não que nós temos alcançado já a estatura do varão perfeito, mas nós continuamos perseguindo aquilo, perseguindo essa meta, perseguindo esse progresso. Como nós lemos na palavra, vivamos de acordo com o que nós já alcançamos, quanto nós já andamos, meu Pai, mas quanto nós temos que andar ainda. Então eu te peço, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa os seus filhos, abençoa todos, meu Pai, que têm escolhido te buscar, escolhido te glorificar, Senhor. Porque nós glorificamos o Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, com os frutos que nós damos. Então eu te peço, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa a vida financeira, a vida profissional, abençoa a saúde de cada um que aqui está, Senhor. Cada um que está pela transmissão, que sabe, meu Pai, o Senhor sabe dos corações, o Senhor sabe quem pode, quem não pode, mas quem está lá fielmente buscando te agradar, buscando aprender, buscando fazer a sua vontade, buscando ser exemplo por onde passa, ser um testemunho vivo de como o Senhor tem sido bom para nós, na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho. Então eu te agradeço, Senhor, seja com cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha nos abrir a mente, o Senhor venha nos ajudar a nos libertar de paradigmas, de tudo que nos amarra, de tudo que nos impede de crescer, Senhor, do espírito da reclamação, do espírito da murmuração. Nos ajuda a romper tudo isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a olhar para frente, tirar os nossos olhos do passado, de problemas, de brigas, de ofensas, meu Pai, de coisas negativas, e olhar para o Senhor, viver pela fé, sermos treinados pela sua palavra, doutrinados pela sua palavra, que nós não vemos mais nos parecer com os nossos pais biológicos, Senhor, mas com o nosso Pai Celestial, porque o Senhor diz que o Senhor faz aquilo que vê o Pai fazer. Então o Senhor é o nosso exemplo, nós precisamos fazer o que o Senhor fez. Então nos ajuda, Senhor, a ter esse entendimento, nos ajuda a perseguir esse alvo, nos ajuda a crescer, Senhor. Derrama sobre nós a sabedoria, o entendimento, nos derrama, Senhor, graça para fazermos mais e melhor, Senhor. Nós vemos os nossos irmãos pelo mundo, Senhor, perseguidos por amor à sua palavra e fazendo tanto com tão pouco, Senhor. Então nos ajuda a fazer mais, nos ajuda a nos inflamarmos por dentro com o espírito furioso, Senhor, e fazermos muito mais, porque nós temos muitas condições, Senhor. Nós podemos impactar este mundo de forma poderosa, nós temos acesso
nós temos condições, nós temos a palavra, nós temos Bíblias, nós temos a internet. Nós podemos, Senhor, fazer muito mais. Então desperta esse fogo, essa chama, Senhor, na nossa vida. Para que não tenhamos aqui pessoas egoístas, pensando apenas neste momento, mas que venhamos a ver pessoas envolvidas com as coisas eternas, com o reino, meu Pai, com o legado que vamos deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos. Então eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda a romper, Senhor, nos ajuda a enxergar, nos ajuda, meu Pai, porque nós precisamos do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que aqui está, abençoe, meu Pai, cada um que estiver pela transmissão, que o Senhor possa nos dar uma noite gloriosa, poderosa, que venhamos sair daqui, meu Pai, ao final deste trabalho, muito melhores do que quando entramos, e que assim seja todos os dias da nossa vida, sempre de passo após passo, progresso atrás de progresso, sempre, meu Pai, transbordando um pouco mais da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós precisamos do Senhor para tudo. Se não for pela sua bênção, pela sua misericórdia, nós não conseguimos terminar este dia, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos protegido até este momento. Então eu te peço, guarda cada um de nós, protege cada um de nós, meu Pai, protege as mentes, os corações, o corpo, a família, tudo, meu Pai, que para nós é importante. Se é importante para nós, é importante para o Senhor também. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, amém, amém e amém. Nascidos e treinados. Muitos nascem, mas muitos não são treinados. E a gente sabe que um treinamento não acontece simplesmente por palavras. As pessoas... Exemplos. As pessoas seguem exemplos. Então hoje nós vamos tratar sobre esse treinamento. E eu peço que você preste bastante atenção, que a gente vai ler um pouquinho, com muitos nomes confusos, mas que você preste atenção para você entender o contexto dessa situação. Vamos começar aqui, a partir de Gênesis 14, do 1 ao 24. Então, é importante que você preste atenção na palavra, nos detalhes, para que a gente discorra e você não se perca. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos, fala comigo, 12 anos. 12 anos. Ok. Estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer. Mas no 13º ano, se rebelaram contra ele. Um ano depois, então 14 anos depois, né, do início dessa opressão, Quedorlaomer e seus aliados vieram. Então se rebelaram no 13º, no 14º eles vieram e derrotaram de novo. Então permaneceram na mesma situação. Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram e os Remins em Sabé-Quiriatim, e os Oreus no Monte Seir até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Fala, 4 reis contra 5. Contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas.
os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencentes a Manre, ou amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Então, 318 homens treinados que tinham nascido na casa de Abraão. Antes Abrão. Perseguiu o exército de Quedorlaomer, que era o líder daquele grupo dos 4, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou, todos os bens. Todos os bens. Veja que já a diferença, 5 contra 4, e os 4 venceram 5 e perderam tudo. Abrão na época, com 318, recuperou tudo. Todos os bens saqueados, e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então veja aqui a bênção de Melquisedeque. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então vá acompanhando. 5 contra 4 não tinha a bênção de Deus, deu tudo errado. Um homem com 318 foi aqui, o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10, o dízimo, de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu quem enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que me dê peço que dê uma parte justa de bens a Aner, Escol e Manre, aqueles que foram junto com Abrão, meus aliados. Então, somente isso. Peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Para mim, nada. Então, aí você me pergunta, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com o Quedorlaomer? Um belo trava-língua. Com esse monte de nomes confusos? Nada. O que você tem a ver é com Abraão. Porque qual é o ponto? Se a gente analisa, vamos analisar aqui algumas coisas. Dan é onde eles alcançaram o Quedorlaomer. Dan ficava a 240 quilômetros, vamos lembrar que a gente não está falando do Davi, a gente está falando de Abrão. Era um senhor que a gente não ouve falando dele participando de guerras, como Davi, que era jovem. Então, Dan era uma cidade que ficava a 240 quilômetros ao norte de Abraão, em Hebrom, que Abraão morava em Hebrom. Damasco ficava a 65 quilômetros ao norte de Dan. Então, era 240 mais 65.
Robá ficava a 95 quilômetros ao norte de Damasco. Então, um senhor, provavelmente com camelos, para alcançar, para conquistar, para começar essa vitória, ele percorreu 400 quilômetros. Então, só para começar aí, se a gente hoje fosse de carro 400 quilômetros, a gente demora um pouco. Imagina um senhor num camelo, num deserto, uma série de situações, viajando 400 quilômetros para uma guerra que, aos olhos naturais, não tinha a menor possibilidade, afinal, 5 reis estavam lutando contra aqueles 4. Então, o que eu vou me meter nesse problema? O Ló escolheu o caminho dele, eu escolhi o meu, ele disse que ia para um lado, eu fui para o outro, ele quis ficar em Sodoma, eu fui para o outro lado. O que eu tenho a ver? Que Deus salve o Ló, que Deus prepare alguma coisa lá, não. E nós vemos a força de Abraão. Isso é tudo a consequência dessa fé poderosa que o Senhor havia feito para ele, essa fé na promessa que o Senhor havia feito a ele, que ele se tornaria um homem grande. Nós vemos no processo dele, ele encontrando Melquisedeque, que significa rei de justiça, que era sacerdote de Salém, em Jerusalém. Então nós vemos aqui um homem que confiou, que teve a fé, que agiu pela fé, que tinha energia pela fé, que tinha disposição pela fé, porque ele cria na promessa do Senhor. Melquisedeque simboliza a bênção. A Melquisedeque foi até ele para abençoá-lo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, o El Elyon. Então nós vemos aqui a diferença de um homem que tem a bênção de Deus sobre a vida dele e de vários outros que estavam apenas usando a força do seu braço. E o Abraão, ele chegou e já ofereceu o dízimo para aquele homem, que levou para ele o pão e vinho, que é o alimento, que é a saúde, que é uma ceia, santa ceia. E ele dizimou. Isso mostra que Abraão, apesar de ele não ter ficado com nada, ele em todo momento ele atribuiu aquela vitória somente a Deus. Porque a primeira coisa que ele fez, esses bens não são meus. Eu vou ofertar o dízimo para Deus. Não é meu, eu não vou ficar com nada. Mas o que nós conseguimos, nós vamos dedicar ao Senhor. Então nós vemos 5 reis perderem para 4. Durante 14 anos, essas pessoas estavam aqui debaixo do jugo do Quedorlaomer, que era um rei que vinha prevalecendo há muito tempo já. Ele vencia, ele era um bom general, ele tinha uma agressividade, ele tinha os resultados dele. Então nós vemos isso. 4 reis vencendo 5. E 318 homens vencendo 4 reis. Servos nascidos na casa de Abraão. Então nós vemos que quando Abraão foi abençoado, quando ele voltou com a vitória, não foi só o Ló que veio com a vitória, mas os reis ímpios também. Os reis ímpios voltaram com todos os bens novamente. E os reis de Sodoma e Gomorra, quando nós vemos lá nos capítulos seguintes, 17 ou 18, acho que é 18 e 19 de Gênesis, eles foram destruídos. Mas eles tiveram a grande oportunidade da vida deles para eles mudarem. Era Deus mostrando para eles, olha só, vocês lutaram com todos os seus exércitos, vocês se uniram, vocês fizeram alianças, deu tudo errado, vocês foram fugir, caiu no poço de betume, deu tudo errado. E esse senhor, esse velhinho, que viajou 400 quilômetros, depois voltou, então vamos lá, 800 quilômetros. 800 quilômetros, com homens que nasceram na sua casa, que foram treinados por Abraão, venceram e estão abençoando vocês. O Abraão, ele conseguiu uma proeza que esses outros reis não tinham conseguido.
Em todo momento nós vemos a diferença da bênção na vida de um homem de Deus. A bênção de Deus está na vida daquele que é fiel. Por que Abraão andaria quase 1000 quilômetros? Velho, longe, não tinha carro. Não era um homem experiente na guerra, mas você vê que Deus foi dando sabedoria para tudo. Eles atacaram de noite, dividiu em grupos. Deus foi dando visão para ele. E os outros generais, os outros reis não conseguiram. Então vai trazendo para a sua vida. Porque a gente leu aqui, assim, mas o que isso tem a ver com a minha família? Eu falar do Kedorlaomer, 12 anos de escravidão. Tem tudo. Porque quanto tempo que nós estamos aí lutando com a força do braço, sendo que esse homem, crendo na palavra, treinou bem os da casa dele e conseguiu uma vitória que o ímpio não conseguia. Ele treinou bem os homens, os nascidos na sua casa. Pareciam servos, mas ele lidou como filhos. Tanto que nós vemos lá quando ele estava mais chateado, ele considerava um dos servos dele como o seu herdeiro. Quando ele foi buscar uma esposa para o Isaac, ele também chamou o servo de confiança dele. Então esses servos não eram servos, eram filhos dele. Eram filhos espirituais, filhos que ele viu nascer, ele educou aqueles homens. Então veja a diferença de uma grande e forte influência na vida de uma pessoa. Será que nós temos sido impactantes na nossa vida? Impactantes no nosso casamento, com os nossos filhos? Porque foi Deus quem deu a vitória. É nítido, é claro, é óbvio isso. Porque você viu que os reis foram lá, se revoltaram, se rebelaram, veio o rei e acabou logo com a rebelião. Então não são poucas as pessoas que estão perdendo as guerras na vida, porque não estão cuidando dos nascidos na sua casa. Não estão cuidando bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, daqueles que estão mais próximos a você. Muitas vezes a gente vê as pessoas, os pais não cuidando bem desses filhos, não dando atenção devida a esses filhos. E por não darem essa atenção devida, a educação, o exemplo, o tempo, as palavras corretas, estão perdendo grandes oportunidades de viver grandes vitórias. Foi com 318 da casa dele que ele foi à guerra, perseguiu o inimigo, recuperou tudo, inclusive a família de Ló. Ló, que não fez nada por aquilo, foi abençoado. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos herdeiros também de Abraão. O Ló não deu condições, mas por estar ligado, ter sangue de Abraão, ele foi abençoado também. Os inimigos não tinham nada, não buscavam a Deus, pelo contrário, era um povo totalmente bagunçado, mas foram respingados pela presença do homem de Deus, que foi resgatar Ló. Ele não foi salvar aquele povo, não foi salvar os reis, ele foi resgatar Ló. E todo o sistema, toda aquela nação, todas aquelas nações foram abençoadas. Então, Sodoma e Gomorra teve oportunidade de não ser destruída. Teve oportunidade de mostrar, de mudar a conduta, de optar por um caminho diferente, de entender, olha só, a gente com a nossa força do braço, a gente só perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu soldado, perdeu população, perdeu tudo, perdeu credibilidade, mas esse homem, com muito menos, foi lá e nos abençoou. E quando nós analisamos na palavra, por exemplo, quando nós analisamos Jonas, quando ele foi pregar para Nínive, aparentemente não, na prática mesmo, não teve nenhum grande evento. O Jonas foi lá em Nínive e foi pregar para eles, e o rei se converteu, e o povo se converteu, e as coisas caminharam, e esses homens aqui, apenas sendo respingados, não fizeram nada, perderam tudo e recuperaram tudo, sem fazer nada, só Abraão sendo o canal de bênção na vida deles, eles não tomaram prumo na vida. Então às vezes a gente está vendo as coisas desandarem,
e vendo às vezes o outro, testemunhando, às vezes na nossa própria vida, a gente olhando para trás, puxa, eu já fui abençoado em tantas coisas, mas aí começa a dar aquela moleza, começa a esfriar, começa a ter aquela postura já mais negligente na vida, aí começa a perder. Então, nós vemos aqui o poder do Senhor sendo o maior poder que existe. O poder da bênção do Senhor atingindo cada uma dessas pessoas. Então, quando ele vai lá, o Melquisedeque o encontra, aquilo representa a figura do Senhor Jesus. Quando ele ofertou, ele mostrou, Senhor, o mérito não foi dos meus 318, o mérito é totalmente do Senhor. Ele reconheceu toda essa vitória foi graças ao Senhor. A minha saúde, a nossa prosperidade, os meus soldados, os meus servos, toda essa fluidez, porque na vida do justo tem as lutas, olha, ele não foi numa batalha, mas tem fluidez. Mas na vida do ímpio, continua tendo as batalhas, como os de Sodoma e Gomorra, mas tem a derrota. Então nós vemos a diferença nessa mensagem daqueles que são nascidos e treinados ou daqueles que só nascem e são mal treinados. E ele não aceitou nada da mão do ímpio. O rei de Sodoma, ele é justamente a simbologia do diabo. O Senhor Jesus, quando estava lá sendo tentado, o diabo falou, olha todos esses reinos, posso te dar tudo, se você simplesmente me adorar. O rei de Sodoma falou, me dá as pessoas, pode ficar com os bens. O diabo, ele não quer os bens, ele quer as pessoas. O diabo, ele não quer coisas materiais, ele quer que você se prostre diante dele. Porque ele entrega, você quer todos os reinos? Eu só quero a sua alma. Eu só quero o seu filho. Eu só quero o seu coração. E muitos estão deixando, eu quero os bens, estou buscando os bens. Me dá os bens, então eu te dou as pessoas. Me dá os bens, eu busco pela riqueza, eu busco pela prosperidade, mas a minha família está indo por água abaixo. Meu casamento está indo por água abaixo, porque qual é o seu foco? Qual tem sido o nosso foco? Vamos buscar pelo que realmente importa? Vamos olhar para o eterno? Porque a palavra nos ensina, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Várias vezes nós já falamos sobre isso. Muitas vezes nós vemos as pessoas buscando por todas as demais coisas, esquecendo do principal. E a gente sabe que a gente não é muito bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fica mal feito. Então a palavra nos ensina, tenha o foco em mim. Tenho foco. Abraão foi extremamente fiel e foi extremamente rico, extremamente abençoado, extremamente respeitado, tanto que ele tinha os aliados dele. Não eram justos, mas eram aliados dele, porque viam nele credibilidade, viam nele a diferença, queriam fazer aliança com ele, porque viam bênção na vida dele. Então, quando o Melquisedeque chega para ele com o pão e vinho, o pão representa a palavra. Você tem recebido a palavra, o pão é força, significa energia, significa saúde, para que você tenha energia para saber lidar com as situações no momento da dificuldade. O vinho significa alegria. O vinho também significa, nós vemos na palavra, pode ser usado como remédio também, mas simboliza alegria. Então nós vemos tudo envolvido para a saúde espiritual. Então é o pão, é o vinho, é a força, é a energia, é o remédio, é a alegria. Tudo para que a sua vida espiritual seja forte. A força de Abraão não era uma força natural, é uma força sobrenatural. Não era a força da saúde dele, porque ele era um homem. Não, era um senhor já. Era um senhor. Mas pela fé, na promessa, ele tinha saúde, ele cria, ele sabia que ele não ia morrer, sem que a palavra se cumprisse. Então, veja, toda essa construção, para que nós venhamos a entender, essa palavra é o que nos alimenta.
O rei de Sodoma ofereceu coisas fáceis, ofereceu os bens. Quantos que não agem assim com o Senhor? Quantos que preferem fazer até um voto, se organizam, fazem um voto, ou às vezes fazem um jejum muito longo, entrega coisas, mas que não é o que Deus busca de verdade. Você tem que se sacrificar? Tem. Mas Deus tem mais prazer na obediência. Então ele foi lá e ofereceu os bens. Porque isso ofereceu algo fácil. Mas quando nós vemos, o Senhor primeiro, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso caráter. E isso aí já é mais difícil. Então muitos estão dispostos a meio que comprar Deus. Eu vou lá, faço uma oferta, vou nessa linha. Mas o Senhor está querendo o coração. Deus está querendo o seu caráter transformado. Então a bênção de Melquisedeque chega até as nossas vidas quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, nesse momento nós analisamos muitas coisas para a nossa vida. Lições para a vida, para a família, para o progresso. Nós vemos Ló toda vez com a vida bagunçada, porque ele estava sempre fazendo errado no lugar errado. E Abraão sempre no lugar certo, fazendo a coisa certa, sempre ganhando, sempre prevalecendo. Ele pôde socorrer o Ló, a sua família, os reis, o povo. Ele pôde ser mais abençoado, porque ele recebeu a bênção de Melquisedeque, e ele foi recompensado. Os 5 reis perderam, foram capturados, caíram nos poços, tudo errado. Porque sem Deus, nada. Tudo que poderia dar certo, dá errado. Mas com Deus, aquilo que é impossível, 318, com o Senhor, sem experiência de guerra, tudo que poderia dar errado, que parece impossível, vai funcionar, vai dar certo, porque é com a bênção de Deus. Então, são os nascidos e treinados na casa de Abraão. O treinamento que trouxe vitória, o treinamento que trouxe um exemplo, porque o Abraão, ele ensinava pelo exemplo dele, eles viam a fé de Abraão. Por isso eles tiveram essa coragem, eles não tiveram medo. Puxa vida, o senhor Abraão, a gente vai se meter nessa briga aí, nós somos apenas 318, ali eles têm milhares de soldados. Tanto para contra como a favor, eles têm milhares de soldados. Então nós temos treinado realmente a nossa casa. Você tem treinado realmente os seus filhos, para quando eles estiverem numa escola, numa faculdade, ele não ser levado? Às vezes a gente está vivendo meio que como o rei de Sodoma. Vou comprar o tênis, o celular, equipar o quarto com videogame, com a cadeira lá de gamer. Mas e a fé? E o bom exemplo? É o que nós sempre falamos, às vezes as pessoas estão preocupadas com a viagem para Disney, estão preocupadas com a melhor escola, que também são preocupações válidas. Quem vai ser hipócrita de falar que não é? Mas será que eles veem você orar? Eles veem esse casal unido? Eles veem essa herança sendo trabalhada? Meu filho, eu posso... Tantas vezes que a gente já viu isso também. O pai não conseguiu deixar uma herança, mas deixou um legado. Às vezes aquele pai trabalhou a vida toda, mas ele não foi bem sucedido financeiramente. Às vezes não deixou uma casa. Mas você vê a pessoa falando daquele pai, meu pai trabalhava lá em 2 empregos, nunca deixou faltar nada para a gente, né? A gente não tinha muito, mas ele tinha credibilidade, ele tinha honestidade, ele não era preguiçoso. Ou seja, deixou um valor, deixou valores de hombridade, de o que é ser um homem. Minha mãe não tinha muito, mas ela estava sempre lá fazendo o que ela podia, preparando, indo lá, buscando, dando um jeito. Ou seja, às vezes não conseguiu deixar algum material, mas deixou um legado, deixou um exemplo, deixou assim que é uma mulher inteligente, uma boa esposa, um marido firme, um marido provedor, um marido que está lá ajudando, compactuando em unidade, uma família unida. A nossa maior herança tem que ser essa fé. Tem que ser a fé para treinar os nossos, para ser o exemplo dentro da sua casa. Isso que garante uma vida plena, aqui e eternamente.
Então tudo que nós temos que fazer precisa ser feito pela fé. Nós vivemos pela fé, nós agimos pela fé, nós somos exemplos pela fé, nós fechamos a boca pela fé. Nós falamos as coisas certas pela fé. Eu dei um exemplo desse hoje de manhã, que como tudo tem que ser pela fé. Às vezes a gente fica nessa situação assim, não, porque tudo tem que ser pela fé, vamos declarar, tal, mas a fé, ela é mostrada nos detalhes, no seu dia a dia. Então, a gente já falou sobre isso aqui, em vários momentos em que eu sempre fui muito bom para apontar os erros da Mariana, do que ela não tinha feito, ou o que ela tinha feito de forma errada. E uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e venho trabalhando essa situação, é entender, e cada um aqui precisa entender isso se torna libertador, quando a gente entende, que ninguém vai mudar ninguém, as pessoas mudam quando elas entendem. Então, o que eu falei de manhã? Eu tenho uma característica que é parecida com a da minha mãe, que a gente busca ter o controle. E esse controle não é a questão o controlar por controlar, mas é de tipo assim, vou tentar botar a força na cabeça dela, qual que é o caminho certo, qual que é o certo a ser feito. Né? Tipo assim, é como se a gente quisesse mais do que a pessoa, a bênção, a mudança da vida dela. Isso só traz desgaste. Isso só atrapalha. Então, a gente tem o poder de piorar as pessoas, de complexar, de acabar com a autoestima dela, mas não de mudar. Então, ou a gente fala palavras boas, corretas, tudo que edifica, que nenhuma palavra saia da sua boca, mas que saia para a edificação. Todas as palavras que saem da sua boca tem que ser para levantar, tem que ser para construir alguma coisa. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas me acha calmo. A Mariana sabe que eu não sou calmo, eu sou equilibrado. Eu sou uma pessoa que me irrito fácil, mas eu mantenho a compostura, eu mantenho o equilíbrio. Então, em muitos momentos que a gente tinha as nossas divergências, que às vezes aquilo estava borbulhando dentro de mim, eu buscava o equilíbrio. Eu buscava, claro que não acertei todas as vezes, mas a maioria das vezes eu buscava o equilíbrio, eu não quero piorar a situação. Então muitas vezes eu falava para ela, Mari, chega, não vamos falar sobre isso, para por aqui, tal. E um mal que a gente vê principalmente nas mulheres, é que elas não se aguentam. Não fala chega para uma mulher. A gente quer parar com aquele problema, quer dar um tempo, vamos respirar, mas é algo que realmente, principalmente nas mulheres, isso eu estou falando sério, não estou falando para provocar não, isso é fato. Elas não se aguentam, elas não suportam quando está aqui. Preciso falar. Eu preciso falar. Desabafar. Isso é o problema. Porque quantas coisas que a gente poderia evitar simplesmente fechando a boca, que é pela fé. Você não age na carne, você fecha a boca pela fé porque você quer a paz. Mas a maioria das pessoas quer ganhar a briga. E numa briga não tem vencedor. Tem 2 derrotados. Tem 4, tem 5, tem a família inteira derrotada. Tem os filhos vendo o mau exemplo. Às vezes está ouvindo o pai ofendendo a mãe ofendendo o pai. É aquela coisa horrorosa. Então, a gente precisa... Porque aí vai lá, aí fala, né? Ó, chega, vamos parar com isso, não vai chegar, isso daí não vai terminar bem e tal. Não, porque eu vou falar e você vai me ouvir. Não é inteligente. Isso mostra que ainda muita coisa precisa ser feito pela fé e ainda está sendo feito na carne. Então, nascidos e treinados, se nós não nos treinarmos o tempo todo para agir pela fé, nós só estamos perdendo tempo. Porque às vezes a gente fica em algo mais abstrato, mais longe, traz para pertinho.
Traz no seu dia a dia, nos pequenos testes que você tem, que muitas vezes você é reprovado. Às vezes de ficar em cima, de ficar criticando, de ficar olhando o que não devia, procurando o que não perdeu. E você vai achar. Quem procura, acha. Tem gente que não tem, mas ela procura um problema até ela encontrar. É a questão, a gente bate e a porta é aberta. Procure e você vai encontrar, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes você não tem um problema, você caça o problema e você vai encontrar o problema. Então nós vemos aqui nesse exemplo de Abraão, esses nascidos e treinados. Como nós temos sido treinados e como nós temos treinado. Nós temos sido treinados pela palavra? E você tem sido um treinador na sua casa? Você tem mostrado, vou mostrar para a Mariana como se faz. E numa outra situação que eu perder o equilíbrio, ela vai agir com equilíbrio, com sabedoria, deixa eu mostrar para ele como se faz. Porque senão fica dois guerreando, dois se degladiando e não chegando a lugar nenhum. E quem começa a sair perdendo, em vez de ter 318 valentes, começa a sair um monte de derrotado. Filhos desequilibrados, filhos que não amam a palavra porque não vem o exemplo em casa. Quantas mulheres que hoje em dia não querem se casar, não querem ter filhos, porque têm sempre os piores traumas da mãe, de ter sofrido na infância. Então não quer filho, não quer muitas vezes casar, porque foi treinada a acreditar que todo homem é ruim, que homem não presta, que casamento é sofrimento, que é a cultura que a gente vê, tudo é descartável. Não deu certo? Troca de marido, troca de esposa, e assim vai. Às vezes, o treinamento que nós sofremos durante uma vida foi errado. Eu mesma não fui treinada para ser esposa, não fui treinada para ser mãe, não fui treinada para ser organizada ou para tantas outras coisas. Não fui treinada para isso. Só quando você se entrega ao Senhor e está no lugar certo, no momento certo, assim como Abraão, e na época Abrão, você recebe o treinamento ideal que vem do Espírito Santo. Essa palavra, ela nos traz muita clareza para a nossa família e para o nosso dia a dia. Ló era claro que ele era uma pessoa bastante inconstante, mostrava isso, e todo inconstante, ele sofre, ele é sofredor, para dizer a verdade. Por quê? Porque é como Saul, tudo que Deus faz de bom, a pessoa vai lá e destrói. Ela é inconstante, ela não consegue estabelecer algo e ser grata naquele algo que foi estabelecido. É autossabotagem. Ela se sabota e trabalha para se sabotar. Você vai ver, por exemplo, depois, que Ló se sabotou completamente. Ele se sabotava, na verdade, Saul se sabotava. E isso pode ser com você também. Aqui a gente vê essas situações e na palavra você encontra várias situações de Deus afunilar mesmo toda e qualquer saída ou toda e qualquer oportunidade que você tenha de você mesmo resolver com as suas mãos, para que o nome dele fique evidente, para que ele prevaleça e para que ele seja reconhecido naquela vitória. Então, às vezes, numa situação de saúde, você não tem o que fazer. É Deus. Hoje, nós mesmos, nós dois vivemos algo em relação à saúde da nossa filha mais nova que você não tem o que fazer. Qual foi a nossa saída? Orar. O que a gente vai fazer? Nós vamos orar. Porque a gente não tem o que fazer. Porque ali é a decisão que vem do exame, que vem do médico, o médico fala, é assim e assim. E hoje, quem assistiu o culto da mulher, sabe muito bem a palavra que eu preguei. E sabe que eu preguei uma palavra de esperança. Mas aqui no altar eu sabia que estava pregando para mim naquele momento. Não sei como dizer, mas sabia. E minha filha não se sentiu bem. Quando eu vim para o culto, eu já sabia que minha filha estava no médico, porque ele teve que levar. E o exame deu muito alterado, assim, coisa absurda, e a única forma de tratar o que ela estava sentindo, que era uma infecção urinária, é internação, porque já estava muito alta. Então, eu saí do culto já com essa notícia de manhã. E aí, oramos, né, levamos a bispo orou, oramos e aguardamos o exame. Naquele momento de você aguardar o exame chegar,
é aquele momento que você não tem absolutamente nada para fazer. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você só pode olhar para os montes e saber que aquele é o Deus que pode mudar todas as coisas. E o que nós fizemos? Orar. E o que nós fizemos? Nós colocamos em prática aquilo que nós somos treinados a fazer. Orar. Eu preguei para mim. Ali eu tive que pregar para mim de novo. E depois, óbvio que Deus fez aquele milagre absurdo, maravilhoso, que drasticamente tudo sumiu e ela voltou para cá e já almoçou, já está ótima, nem medicamento está tomando, está ótima, está perfeita. Curada, perfeita. Por quê? Porque nós colocamos em prática o que nós somos treinados a fazer. Aqui, você vê que Ló, depois se você pesquisar e quiser ler um pouco sobre a história de Ló, ele começou morando perto de Sodoma. Daqui a pouco ele já estava dentro de Sodoma. Isso prova e traz muito a clareza de que aquela situação de vou provar só um pouquinho, vou tentar só um pouquinho, vou sair só um pouquinho, daqui a pouco você está se lambuzando naquela situação, você já está dentro da situação. Eu vou ficar só um pouquinho aqui, daqui a pouco você já se envolve com aquilo, de tal forma, você não consegue mais sair, que foi o que aconteceu com ele. Mostra mesmo, a pessoa que está no lugar errado, na hora errada, sem a direção de Deus, ela vai sofrer as consequências das escolhas dela. Aqui, os aliados de Abrão foram os 318, criados e nascidos com ele ali. Ele treinou aquele povo. E aí que você tem que se perguntar, quem são os seus aliados? A quem você está se aliando? Porque na hora de você assumir um compromisso, de um casamento, colocar uma aliança, não, vamos, eu amo, é isso e tal, você se aliou a uma pessoa. De repente, os anos vão passando, aquilo vai talvez esfriando, caindo na mornidão, ficando chato, difícil de aguentar, por exemplo, como nós vivemos também, nós estamos há 11 anos juntos. Foi caindo, né? Já era muito difícil aqui, né? O processo aqui foi longo. Foi muito difícil. Aquilo foi se tornando insuportável. Só que nós fizemos uma aliança. Algo maior tem que valer de tudo isso. Porque depois tem consequências, e eu vou mostrar para você como tem consequências. Quando você está num lugar que Deus não está naquele lugar junto com você, vai dar errado. Vai dar errado. Se você está num relacionamento que Deus não está com você, vai dar errado. Um casamento que Deus não é o centro, vai dar errado. Um trabalho que Deus não está ali, vai dar errado. Com os seus filhos, vai dar errado. Porque não está. Os seus aliados, aqueles que você treinou, não estão com você. Você escolheu os seus aliados errados. Tem muita gente escolhendo aliados errados. Porque é muito mais fácil, às vezes, você dar valor, valorizar uma pessoa de fora, você colocar força para ajudar uma pessoa de fora, um companheiro de trabalho, alguém, né, fora, que não tem um vínculo de sangue com você, do que você ajudar uma pessoa de dentro. Ontem eu falava para uma mulher isso. É muito mais fácil a gente descarregar o nosso dia, vomitar em cima da outra pessoa, de pessoas que são tão próximas com a gente, dos nossos aliados e os treinados, nascidos na nossa casa, do que para o seu chefe, por exemplo. Porque ela usou uma expressão para mim assim, ó. Não, porque na hora eu vi, eu não aguentei aquilo. Eu tinha que falar. A mulher, eu tinha que falar. Falei. Eu não aguentei. Eu também, eu não posso dizer. Certo. E eu não posso falar dela. Porque eu fui uma que eu tenho que falar. Parecia que eu ia ter um negócio. Se eu fosse dormir sem falar, não conseguia dormir. E o pior, não deixava ele dormir. Porque eu ficava acordando ele, importunando ele. Nossa. Né? Uma fase assim, e eu ficava me importunando. Não, porque agora a gente vai conversar. Porque agora eu quero falar. Porque agora é isso. Porque não sei o quê. E rolava na cama, e chorava, e fazia um barulho, e não deixava ninguém dormir. E virava aquele inferno. Porque eu tinha que falar. Tinha que falar. Ah, porque eu não aguento. Aguenta sim. Eu falei para ela, você está vendo? Ó, vou te mostrar como que você aguenta. Sabe como você aguenta? Se fosse com o seu chefe, você estivesse nervosa, você ia falar desse jeito com ele? Não. Então você aguenta. Você não aguenta com quem está próximo a você. Com aquele que você deveria ser aliado e ter respeito pelos seus aliados. Você não se aguenta, Mário? Se fosse com a mispa. Nunca. Jamais. Entendeu? Isso não há possibilidade. Assim. Nunca, mas não há possibilidade de acontecer. Gotejando, né? Nossa, eu sempre brinco, né? É descer fogo do céu e me queimar na hora.
Pronto, desapareci. Virei uma estátua de sal, acabou, foi embora. Não tem possibilidade disso. E aí você vê, porque tem pessoas que você mantém o controle. Tem pessoas que você fecha a boca, tem pessoas que você tem equilíbrio, tem pessoas que você pensa para falar. Tem outras, principalmente cônjuge ou filhos, que aí você desabafa, que você desaba. E é um desabafo ruim, não é um desabafo bom, não. É aquele culto que ela fez, né? Muitos têm mais facilidade para desprezar, por exemplo, uma mãe, porque sabe que não vai perder a mãe. Mas tem medo de desagradar a namorada, porque pô, vai que perde a namorada. Isso. Aí o marido, a esposa, a mesma coisa. Eu vou tratar de qualquer jeito, porque já está casado mesmo, não vai... E isso em tudo, seu chefe, isso um amigo, um parente que você gosta muito. Então, você tem muito mais disposição em desabafar e acabar com a pessoa que está do seu lado, porque eu mereço, que eu vou desabafar e tal. Não merece não, ninguém tem nada a ver com o seu mau humor, ninguém tem nada a ver com as suas frustrações. Você tem sim que ter o equilíbrio, porque você é nascido e treinado com o Senhor. Aqui você vê também a figura própria do mal. Porque o diabo não quer seu dinheiro, o diabo não quer seu trabalho, o diabo não quer o seu carro, ele não precisa disso. Ele não vai utilizar disso para nada. Ele quer a sua vida. Ele quer ver você no fundo do poço, tragado, em solidão, sozinho, sem nada. Ele não precisa de nada seu. Ele não quer nada do que é seu. Ele quer você. Ele quer a sua vida. E aqui, quando a gente recebeu a palavra, eu pensei ali, eu falei para ele, sabe que Deus me dá a direção? De que muitas vezes os nossos aliados, os nossos 318, são escolhidos de forma errada, não são treinados por nós escolhemos aliados errados e acabamos saindo da presença de pessoas que poderiam ser grandes aliadas para o resto da nossa vida. E aí que você se confunde, porque o diabo, ele quer sua vida e ele te traz o quê? Propostas. Ele te oferece coisas boas. Ele vai te oferecer coisas boas ali, mas com um preço muito alto. Ele te oferece a falsa liberdade, né, para os casados. Ai, a falsa liberdade, eu estou livre agora eu não preciso mais viver isso, né? É uma falsa liberdade, porque com isso vem a solidão, com isso vem a destruição. Você está achando que quando você decide romper um relacionamento ou romper com uma família, aquilo vem só sobre você? Vem sobre a sua família toda. Vem sobre você, vem sobre a esposa que você abandonou ou o esposo que você decidiu não lutar mais. Vem sobre os seus filhos e a sua descendência. Aí você vai ver seus filhos passando a mesma coisa. É um filho que casa e depois separa, porque você mesmo não conseguiu romper, quebrar com aquelas maldições hereditárias. Cuidado com as propostas tentadoras do mal. Ele te oferece coisas boas. Não quero as pessoas. Não quero os bens, eu quero o povo, eu quero as pessoas. É isso que ele quer. Ele não quer os bens, ele não quer saber de nada. E hoje em dia, infelizmente, você pode perceber, a grande maioria, não generalizando não, mas a grande maioria se preocupa muito mais com o conforto, com os bens, com o pet, do que com as pessoas. Você vai encontrar uma criança jogada dentro de um saco de lixo, jogada num rio, mas você não vai encontrar um saco de dinheiro jogado no rio. Por quê? Porque hoje em dia os valores foram trocados. As pessoas não valem tanto quanto o dinheiro. Crianças você encontra jogada no rio, abandonada, até com cordãozinho umbilical. Agora, saco de dinheiro, você não encontra hoje uma moeda no chão. Se achar uma moeda, é capaz de você travar uma guerra com alguém que está chegando. É minha. Você não acha uma moeda. Você não acha uma lata hoje no chão, que vale dinheiro. Você não acha. Porque os valores foram trocados. Os valores de família foram trocados. Hoje em dia vale muito mais ter um cachorro, ter um pet, do que filhos. Faz aniversário e casamento de pet hoje em dia. Aniversário de pet, mesversário de pet, porque eu já vi. E eu não tinha combinado aqui, eu pedi para eles encontrarem agora, porque assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu assisti um vídeo, e ele vai parecer engraçado, mas ele é pesado, para falar a verdade. E eu fiquei assim, eu ainda mandei para ele, falei assim, olha como que é a realidade do dia a dia, de hoje em dia, né? E eu pedi para eles encontrarem, eles falaram que encontraram. Eu vou pedir para tem como colocar agora? Depois eu...
Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, pois não? A gente viu no jornal que tava tendo adoção de cachorro e a gente veio pegar um. Vai passar. Ah, infelizmente acabaram todos. Ah, não acredito. Tinha tantos na foto. Nenhum? Nada. Acabou tudo. O pessoal veio em peso adotar esse fim de semana. Poxa. E gato? Verdade. Gato serve. Acabou também. De verdade, veio muita gente. Ai, não acredito. Pior que a gente tava com tanta expectativa de não voltar sozinho pra casa. A gente queria mesmo adotar. Não tem nada mais aí? Qualquer coisa. Tem criança. Como assim? Que isso? Criança? Criança, velho. Vem aqui ver. Por favor. Aqui, ó. Criança. Ai, que bichinho fofo. Nossa, tem bastante criança, né? Tá sendo bem pouco. Hoje em dia o pessoal prefere mais cachorro, gato. Mas criança é bom também, viu? Ah, não sei não. Achei meio estranho. Fica de pé. Fica de pé. Só filhote que engatinha. Mas depois que cresce, anda com 2 pezinhos só. Você sabe se come muito? Até que não, viu? Até 1 ano come mais papinha. Fruta, legume amassado. Depois de 1 ano, sim. O dono já dá comidinha. Tem dono que dá coca, tem dono que não gosta da coca. Passa tempo. Faz muita sujeira? Caga muito pela casa? No começo a gente recomenda aos donos colocar fralda na criança, né? Mas depois que cresce, já aprende a cagar no vaso, dá descarga sozinho. Dá descarga sozinha? Nossa, que interessante. Olha que linda essa branquinha, amor. Que raça que é? Essa é linda mesmo. Essa daqui é português com espanhol, olha. Ai, mas branquinha assim suja muito, amor. Você tem alguma criança mais escurinha? Tem esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui é raça africana. Tem pedigree? Esse tem. Alguns têm raça não definida, mas esse tem pedigree. Eu prefiro assim. Bonitinho, né? Tem essa também, ó. Olha que diferente. Tem olhinho puxado. É mestiça, japonês com brasileiro. Falelado, pastel de flango. Precisa de ver coisa mais linda. Ah, são aquelas que têm a língua preta, azul, não é? Não, de criança a língua é tudo vermelha mesmo. Ah. Sem graça, né? Vocês vão querer levar? Estamos em dúvida, né? Se a gente quiser levar, o que tem que fazer? É só deixar em casa? Tem que cuidar. Pôr na escola, educar, alimentar, dar carinho, dar amor, dar atenção, ensinar os valores. É que a gente viaja muito. Não dá pra deixar em casa sozinho, né? Não. Então, eu acho que não vai dar. A gente veio pra pegar um cachorro mesmo e... Verdade. Mas muito obrigada, tá? São lindinhos. Me solta! Tá me lambendo! Porque é divertido, mas é isso que está acontecendo hoje em dia. Você está vendo, nós estamos vendo, as pessoas estão trocando crianças por pets. Você é contra cachorro? Não, eu adoro cachorro, eles sabem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com valores. Aí quando você coloca, não, uma criança precisa de valores, ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada a crer em Jesus Cristo, ela precisa, ver os pais unidos, ver um casamento firmado, para ela ter coragem também de se envolver no casamento, porque o que a gente mais pega hoje em dia, sabe o que são? São mulheres e homens traumatizados. Porque na minha casa, assim, quando meus pais separaram e virou uma bagunça, mas isso é muito. A separação é traumática para uma criança. É algo assim que vai mexer, sim, com o emocional dela, com o psicológico. Aí você vê. Porque, nossa, mas que dificuldade, né? Tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que cuidar. A gente viaja tanto. Hoje em dia está todo mundo tão independente, né? Está todo mundo tão moderno e tal. Cachorro é mais fácil? Pois é mais fácil. Mas é esse o treinamento que nós estamos falando. É o treinamento de ensinar, de educar, de mostrar os valores do que é uma família, de mostrar o que é importante, talvez aquilo que não foi mostrado para você. Só que agora você tem o papel de fazer isso. Então, essa palavra nos mostra o quê? Abrão, na verdade, na época, foi em busca dos seus. Pegou os 318 lá que foram nascidos e criados com ele e foi em busca do seu, que era Ló.
foi em busca do seu sobrinho ali. Oh, é meu? Minha família, meu sangue. E hoje em dia, o que nós estamos vendo? As pessoas não estão nem aí para os de casa e para a sua família. Será que você é o que segura na mão e fala assim, ó, vamos junto e é isso, e vamos embora? Ou você é o que empurra mesmo do penhasco e fala, não, quer saber? Não quero nem saber. Será que você é o que cria e dá valores para os seus filhos, independente daquilo que você está sentindo naquele momento? Você vive por algo maior? Porque muitas vezes nós somos casados e o nosso casamento foi mantido por causa das meninas, por causa das crianças. O que a gente vai mostrar para as crianças? A gente está chateado um com o outro. E a gente lutava para não mostrar para as crianças. Às vezes escapava, mas a gente lutava. Né? Percebe. Percebe? Sempre percebe. Percebe a distância. A criança percebe quando um casal é distante. A Maria, às vezes, perguntava, pai, por que você não fala para a mamãe que você ama ela? Não é? E o papai, não, o papai fala. E tal, não sei o quê. Mãe, por que você não pega na mão do papai? Vê tudo. A criança vê tudo. Você acha que ela não está vendo? Acho que está escondendo. Ela está vendo as atitudes que você está tendo, principalmente com o seu parceiro. É isso que ela vai reproduzir futuramente. É assim que ela vai reproduzir no casamento e no relacionamento dela. Você vai errar. A Maria percebe tanto que uma vez ela perguntou para mim, que ela fala, papai, por que você fala assim com a gente? Assim como, filha? Ah, bonzinho. Isso. E por que você não fala assim com a mamãe? Tipo, como se eu falasse bravo com ela. Isso. Ou seja, eu falo seco com a mãe, mas falo docinho com as meninas. É. E isso às vezes eu falava para ele assim, Ela tá vê vendo? tudo. Você tá vendo? Eu falo que você não fala comigo da mesma forma que você fala com as crianças. Não sei o quê. E é preciso a Maria dizer para ele, por que você não fala bonzinho com ela? Às vezes com uma voz amorosa e tal, não sei o quê. A gente ainda vivia com muitos conflitos? Sim, mas a criança percebia. E ela percebe. Ontem mesmo, quando eu cheguei em casa com essa situação da Ana, da barriguinha e tal, e eu cheguei e a gente acabou ficando um pouco mais alterado. Não, tem que levar no médico, não, tem que fazer isso e tal, por que não foi antes e tal, não sei o quê? E aí, antes de dormir, ainda a Ana falou, né? Não, pai, então a gente vai sair, porque a mamãe está brava com o papai, mas a gente não teve um desentendimento em frente delas, mas nós falamos de uma forma que elas perceberam. A gente não se comunica daquela forma. Então, elas perceberam, elas pegaram no ar o que estava acontecendo. Você está achando que a sua criança é boba? Você está achando que a sua criança não está vendo o que está acontecendo? Ela está vendo e ela vai te cobrar. E ela vai falar para você. E ela vai querer saber o porquê daquilo. E o porquê aquilo está acontecendo. Você segura na mão dos seus, assim como Abraão, o Senhor foi lá para salvar o sobrinho? Pô, é meu, é da minha família, é da minha casa. Você segura na mão? Ou você é o que empurra mesmo do penhasco ali e fala, não tem nada a ver com isso, é a minha liberdade, é a minha vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo e tal. Não quero passar por isso, não sou obrigada a passar por isso. Essa não sou obrigada é clássica. Tem até camiseta, né? Tem mulher que usa, não sou obrigada. Não sou obrigada. Às vezes eu lanço umas dessas. Eu não vou arrumar isso aqui não sou obrigada. Se eu não arrumar, ninguém vai arrumar. Então eu sou obrigada sim. É obrigado. Tem coisas que você vai falar assim, não sou obrigada a viver isso nesse casamento. Você é sim, você casou. Se você casou e fez uma aliança, você é obrigado sim. Não, e tem aquele ponto. Tem gente que está como Jeremias, Gideão. O senhor é com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o senhor existisse, se o senhor fosse bom mesmo, por que a nossa vida está assim? Reclamação não leva a lugar nenhum. Não. Então, assim, reclamar, eu não sou obrigado. O que está fazendo para ser diferente? Exato. Não adianta reclamar. E tem coisas que você é obrigado, sim. Ah, não sou obrigada a aguentar isso. Poxa, você casou. Então, se você não quer aguentar Trabalha isso, pra ser diferente. trabalhe para ser diferente. Quais são os preços que você quer pagar? Você quer pagar o preço de uma família estável, de uma família de exemplo, que seus filhos vão olhar assim, eu quero ter o casamento da minha mãe e do meu pai. Eu quero ser assim, como minha mãe e meu pai. Eu quero... Lembra aquela vez que a gente estava na rua e a gente passou por um casal bem velhinho? Lembro. O senhorzinho abrindo a porta para ela? Lembro. Uma coisa assim, ainda eu falei, e eu ainda dei um cutuco nele, falei, olha aquilo. Porque ele senhor, e ela senhora, e ele abrindo a porta para ela. Aquela coisa, assim, linda de se ver. Às vezes, o seu relacionamento não é assim, não é aquela coisa muito de toque ou de muitos elogios, mas cada relacionamento é um relacionamento. E você tem que pensar como é que você está treinando os seus filhos para que depois eles falem mesmo.
Eu quero ter a família igual foi a minha família, igual a minha mãe e meu pai. Eu quero ter um casamento igual ao da minha mãe e do meu pai. Eu quero que minha casa seja rodeada de crianças e tal como foi com a minha mãe e com o meu pai. Esse é o treinamento que você dá para os seus filhos. É isso que você dá para eles. Será que você é o que você segura na mão do esposo, da esposa? Ou você é que fala, pelo amor de Deus, eu quero minha liberdade, eu quero ficar quieto, eu não quero saber mais disso. O casamento esfriou, e tá bom, você começar um outro relacionamento, não vai esfriar também? Tudo tende a esfriar, tudo tende a ter dificuldade. E quando as mulheres me procuram, principalmente para falar dessa parte sexual, eu sempre falo para elas, ora a Deus, peça a Deus e também vá ao médico. Vá ver se está com algum problema hormonal, vá ver se você tem algum descontrole hormonal, porque a tendência é a mulher chegar e falar assim, não quero, não estou querendo ter relação sexual com meu marido, não quero me relacionar, não quero isso e tal. Vá, ore, vá ao médico, vá buscar. E o homem também, né? Tem conversa que é ao contrário, Tem né? conversa ao contrário, porque eu já peguei mulheres ao contrário. Que ela queria se relacionar com o esposo e o esposo não quer. Não quer. Então, ore a Deus e vá em busca, então, talvez de ajuda, de um tratamento, alguma coisa que possa melhorar isso. Porque dá para melhorar. Porque, assim, você ter uma única alternativa de, bom, tá frio, tá ruim, vamos terminar, vamos separar, essa única alternativa que você tem é a mais errada. Você tem várias outras alternativas. Você pode ir primeiro em busca de Deus, porque quando Jesus é o centro, as coisas funcionam. Tomar uma decisão não pelo que você sente, mas pelos seus filhos. Mas eu vou ficar casado num casamento infeliz por causa de filho? Não, você vai trabalhar para aquilo ser melhor. É a questão dos casamentos de antigamente. E aquele culto que a bispa fez, que ela falou uma vida sem opções. Por que os casamentos antigos, eles duravam? Claro, cada caso é um caso, tinha aqueles que tinham umas coisas erradas também, né? Traição, etc. Mas aquele estilo do Oriente era justamente o contrário do Ocidente. O Ocidente apaixona e depois esfria. Isso. O Oriente já era escolhido e eles iam se conhecendo, como Isaac e todos lá, o Jacó. Eles primeiro se conheciam, eles aprendiam a conviver os gostos e o amor ia crescendo. Era ao contrário. Sim. Aí tinha aquela cumplicidade e não tinha opção de separar. Então trabalhava para dar certo. Não tem opção. Hoje em dia o mundo nos dá muitas opções. Para tudo você tem várias opções. Você não gosta de um carro, tem outros parecidos e com preços menores. Você não gosta de um celular, nossa, quantidade de coisas. Você não quer essa comida, tem comida de tudo quanto é jeito e congelada, não sei o quê. Mas você tem que viver uma vida sem opções, porque não tem como. Bom, não gosto desse casamento, vou atrás de outro. Bom, não estou gostando dessas crianças, vou atrás de outra. Não tem opção. Você não pode simplesmente, pronto, não gosto, não quero. Será que você é a pessoa que solta a mão? Ou você é aquela que não? Todo mundo junto, ninguém vai sair dessa aqui. Se nós tivermos essa dificuldade, nós vamos passar juntos. Se a gente tiver vitória, nós vamos viver junto. Quando foi para começar os cultos aqui, de quarta-feira, e que a bispa ia fazer só aos domingos, a primeira coisa que foi mencionada é o quê? Um culto segunda e o culto do bispo Murilo na quarta. Ele vai falar, vai pregar na quarta-feira, um culto dele. Não estava envolvida nisso. Eu não estava envolvida em nada disso. Quando nós ficamos sabendo, e eu fiquei sabendo, que o culto dele seria na quarta-feira, no lugar da bispa, primeiro que eu me alegrei demais. Segundo, que eu virei para ele e falei assim, vamos entrar num propósito de oração e de dobrar os joelhos na madrugada, que a gente começou a vir na igreja de madrugada para orar, em favor do seu ministério. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Só que, vamos junto então. Então a gente vai junto numa bênção e no seu ministério, e a gente vai junto então numa dificuldade, num problema, porque na hora de casar é na saúde e na doença. Aí quando está há 500 anos casado, só quero saúde. Só quero riqueza. Não, só quero beleza. Vai acabar. E os seus verdadeiros aliados vão sumir. Você tem que saber quem são os seus aliados. Você não pode só existir dentro de uma família. Você tem que estar ali de corpo e alma e treinar os seus para que a sua descendência seja bem-sucedida.
Porque você ver um filho vivendo a mesma situação que você vive hoje, talvez de separação, de um casamento ruim, sabe, de briga, isso vai corroer sua alma. Quando você vê acontecendo com um filho, E aquilo aquele que tipo você de- plantou, E é aquele tipo de coisa que a pessoa, no egoísmo, faz exatamente isso. É a minha vida, a minha felicidade, isso, depois vai colher no outro. vai colher no outro. Então, assim, para você ter a alegria de ver um filho viver uma vida bem-sucedida, você tem que treinar muito bem ele, e treinar é muito mais do que falar, são exemplos. Porque você não pode chegar para um filho e dizer assim, faz isso, eu não posso, minhas filhas agora estão assim, atentas. Eu tenho uma dificuldade com fruta que eu vou dizer assim, que não gosto. Não gosto. Aí eu falo, você fala, nenhuma, não gosto de nenhuma. Eu tomo suco, mas comer mesmo a fruta natura, não como, não gosto. Eu nem me atrevo a dizer para as minhas filhas, você tem que provar e tem que comer. Porque elas estão atentas. E elas perguntam, Por que a mamãe não come? por que a mamãe não come? Não, mamãe que a mamãe não come. Eu falo, mamãe toma suco e tal. Eu dou uma desviada do assunto. Mas eu não posso chegar nelas e dizer, você tem que comer isso, come essa fruta, porque eu sou hipócrita demais. Você é hipócrita com elas. Come a fruta porque você tem que experimentar. Eu não como, eu não gosto. Como é que você vai chegar para um filho, talvez depois, dizer assim, você tem que fazer dar certo esse casamento, minha filha. Você tem que manter esse emprego. Ah, mas você saiu do seu? Mas você separou? Ah, meu caso foi diferente. Não. Viva uma vida sem opções. Como o exemplo que o Murilo deu, Jonatas e seu escudeiro, ele sabia em quem confiar. Ele tinha alguém para confiar. Será que você tem quem confiar dentro da sua casa? Será que você é a pessoa de confiança? Será que a sua esposa pode ficar tranquila e saber assim, se eu viver qualquer coisa, ele vem me buscar? Como Abrão fez com Ló? Será que isso vai acontecer com você? Ele vem me buscar. Eu tenho essa segurança. Não. Ou você, esposa, seu marido tem essa segurança, que se ele viver qualquer situação, você vai estar lá a todo instante? Como o testemunho da pastora Cristiane, que foi assim, extremamente edificante. Se você não assistiu, assista ali, porque ela está ao lado dele até o fim. Até o último minuto e o último segundo, ela vai permanecer ao lado dele. E ela vai, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ficar lá com meu marido, eu tenho que falar com meu marido, tal. Ela está ao lado dele até o fim. Será que você é essa pessoa que é na saúde, na doença, é na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria? Você está junto até o fim? Isso não é só em casamento, não. Isso são com filhos também. Porque eu já ouvi de pais isso. Ah, desisti disso aqui. Não, esse menino só me dá trabalho. Eu desisti. Eu não quero mais orar por esse filho, eu não quero mais clamar por esse filho, só me dá trabalho. Eu tenho horror a essa criatura, porque eu já ouvi mãe dizer isso. Eu tenho horror a essa menina. Por exemplo, eu tenho horror a ela. Aí você fala, como que uma mãe diz isso? Talvez, não estou dizendo que o filho tenha feito coisas, tenha sido fácil, não. Mas uma mãe chegar ao ponto dela desistir dessa forma, é muito triste. As pessoas estão desistindo assim. Abrão foi, recuperou, vou atrás do meu. Esses são os meus. Eu vi uma época, acho que um ano atrás, mais ou menos, que teve uma situação com um cachorrinho no Carrefour, que eu acho que o segurança matou o cachorro e tal, e virou um pampeiro, todo mundo sentiu. Não, porque olha o que fizeram, que crueldade, não sei o quê. E aí começou a sair umas coisas no Instagram e no Facebook, ninguém solta a mão de ninguém e tal, e todo mundo de mão dada, e o cachorro capata em cima, sabe aquela coisa? Ninguém solta a mão de ninguém. Aí eu fiquei pensando ali, interessante, ninguém solta a mão de ninguém. Para você, assim, se doer por um cachorro que sofreu maus tratos, que está errado. O Instagram é uma beleza. Né? Meu Deus. E que está errado, não estou dizendo que os maus tratos estão certos, mas que está errado, não, ninguém solta a mão de ninguém. Mas quando está dentro da sua casa, você solta a mão de quem está do seu lado. Você solta a mão de um filho, você solta a mão de um marido, você abandona a empresa que às vezes você mesmo abriu. Não quero saber e tal. Aí ninguém solta a mão de ninguém. Aí você é o grande fã do fulano de tal, eu torço para o fulano não sei aonde, é o time não sei da onde, é o do BBB não sei do quê, é o cara não sei da, né, o lutador não sei da onde, porque eu torço por ele, tal. Você torce pela sua mulher? Você torce pelo seu marido?
Você torce por algum parente seu que começou coisas agora, que está começando do zero? Você torce pelos que estão próximos a você primeiro? Ou você torce a um grande fã de pessoas que estão distantes? Então, essa palavra vem para trazer e dar um claro discernimento de que um protege o outro. Os 318 foram com Abrão, na época, protegeram o que tinha que proteger, protegeram e Ló voltou e virou tudo aquilo e tal, mas também pela atitude de Abrão. Ele podia ter dito, não tem nada a ver com isso. Deixa ele lá, ele que se vire, se vira, não tem nada a ver com isso. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Porque numa família, um protege o outro. Porque numa empresa, um protege o outro. Porque com os filhos, um protege o outro. Com uma relação de irmãos, um protege o outro. Um está lá pelo outro. Um defende o outro. Eu tenho 2 irmãs. Eram 4 mulheres numa casa, pensa. Então, a dificuldade. Mulher que eu falo, né? Junta um monte de homem, vira tudo amigo. Junta um monte de mulher, sai guerreando uma contra a outra. É um negócio. Facado, né? Sai. Às vezes sai facado. Meu Deus do céu. 4 mulheres na minha casa. A gente brigava, tinha as nossas situações, irmã brigando com irmã e tal, não sei o quê, tal. Mas de algum mexeu, peraí que eu vou lá. Peraí que eu vou mexer. Não. Minha mãe também, às vezes. Minha mãe tinha o jeitão dela e tal, mas não mexe, não. Porque um protege o outro. Nós estamos vivendo, infelizmente, numa sociedade onde as pessoas estão tirando a cobertura dos seus, dos próprios, dos de sangue, por coisas supérfluas, por um relacionamento extraconjugal que não vai levar você a nada, por uma aventura, porque eu quero ficar sozinho, quero conhecer pessoas novas, por uma liberdade que não é liberdade, não tem nada a ver com liberdade, você vai descobrir isso mais para frente. Então, Deus traz isso para todos nós hoje. Um protege o outro, um segura o outro. Treine direito os seus, para que quando você precisar, você tenha um exército que vai lutar com você, que vai em busca de um parente, vai em busca de uma vitória junto com você, que ore junto com você, ainda que você não tenha nada a ver com aquilo. Eu me engrandeço, eu fico feliz com o resultado dele, eu fico feliz com ela, eu vou orar com ele, eu vou pedir por ele, porque é a vitória dos dois. Se o Murilo fracassa, eu fracasso. Se der errado para ele, deu errado para mim. Se a minha filha fracassa, nós dois vamos fracassar. Se der errado para mim, ele vai fracassar. Se o meu ministério não der certo, ele vai sentir também. E assim tem que ser na sua casa. Se o seu marido não foi bem sucedido em algo, você sofre as consequências. Você não pode ser a que joga na cara. Também não faz nada direito, não para em nenhum emprego, me pediu dinheiro emprestado, porque eu escuto às vezes histórias de mulheres que emprestam dinheiro para os seus maridos, depois jogam na cara dele. Você me emprestou, aí cadê o meu... Sabe aquela coisa? Poxa, se um fracassa, o outro fracassa também. E ao contrário. É marido jogando na cara da esposa, porque você não faz isso, porque eu não quero mais, porque eu não gosto disso e tal, porque eu te emprestei isso, porque eu te dei, então... Poxa, se a sua esposa fracassar, você fracassou também. Se o seu filho fracassar, a mãe e o pai fracassaram também. Então, Deus traz isso para nos trazer a consciência que devemos ser nascidos e treinados para proteger os nossos, treinar os nossos para proteger os deles também, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração por um momento. Vamos falar com o Senhor. Vamos analisar essa palavra e o que nós podemos trazer para a nossa vida. Nós vemos esses 318 guerreiros corajosos de fé, porque tinham lá um homem de fé, um homem corajoso, um homem exemplar, um exemplo de autoridade, de retidão. Aquele foi o parâmetro deles.
Qual parâmetro será que nós temos sido? Para nossa esposa, para o marido, para os filhos. Se seus filhos seguem seus passos, você vai se sentir feliz? Feliz com o seu caráter, feliz como marido, como profissional, como cristão? Será que se eles seguirem os seus passos, você vai se alegrar com isso? Se você souber que um filho seu está fazendo coisas que você faz hoje, você vai se orgulhar dele? Às vezes sim, às vezes não. E se não for algo de orgulho, o que você vai mudar então? Porque reclamar não adianta. Quando nós vemos lá na passagem de Gideão e os 300, 32 mil homens foram para a batalha. Quando o Senhor falou com Gideão, quando o Senhor disse para ele, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Imagina o Senhor falando para você, eu sou com você, poderoso guerreiro. Eu confio em você. Eu acredito em você. Eu sei que você pode mais. Se o Senhor virasse e falasse para você agora, aparecesse e dissesse, eu sou com você. Você é forte, você é corajoso. Você tem potencial. Qual seria a sua resposta? Será que você ia virar para o Senhor e responder como Gideão? Ah, Senhor, se o Senhor fosse comigo mesmo, minha vida não estava assim. Ou será que você se encheria de esperança e de autoridade, e acreditaria, porque quem está falando é o Senhor? Ô Senhor, então eu vou. Então eu vou botar força, então eu vou conseguir. Então a vitória já está certa, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Porque a atitude de Gideão não foi uma atitude isolada. Era a cultura daquele povo. Era a reclamação daquele povo. Eram as queixas daquele povo. Então, na primeira oportunidade, todo mundo reclamava. Foram lá, 32 mil. Quando foi perguntado apenas, quem está com medo pode voltar. Aqueles que só estavam reclamando viraram as costas e foram embora. Então adianta reclamar? Adianta falar, se o Senhor existisse, minha vida não estava assim. O que eu tenho feito para ser diferente? Se esse casamento fosse de Deus, ele não estava assim. Se esse emprego fosse de Deus, eu não estava passando por isso. O que é que você tem feito para que isso seja diferente? Sendo que o Senhor falou para ele, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. E você traz para a sua vida, o Senhor é com você. O Senhor é por você. A palavra diz que o Senhor luta as nossas batalhas. Mas quem vai lá pegar a espada? Sou eu. Mas a batalha, quem luta é o Senhor. Então não adianta eu ficar aqui resmungando, reclamando, falando da vida. Eu tenho que agir. Eu tenho que treinar, eu tenho que ser o exemplo, ter a postura. Então reflita nisso. Analisa. Como é que você tem sido? Como marido, como esposa, como pai, como filho, como cristão? Você é um exemplo? Ou será que você é uma vergonha? Será que você é reconhecido como, nossa, que pessoa espetacular? Ou será que você é visto como uma decepção? Nós temos que nos responder essas perguntas, para que a gente tome decisões. Fale com o Senhor agora. Pai nosso no céu. Tire esse momento agora para falar com Deus. Santo Se faça essas perguntas. é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é Nesse momento, nos céus. você estiver com a sua família, Deixa o céu se una a ela agora. descer. Dê a mão pro seu familiar, seu filho, sua esposa. Faça um pacto de união, de fidelidade. Se um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 dobras não se parte com facilidade, porque é o marido, a esposa e o Senhor. Não faça esse pacto. O que eu posso fazer diferente hoje? O que eu posso mudar hoje? Como é que eu posso trabalhar para essa situação que hoje está tão difícil, morna, complicada, difícil, cheia de mágoas? Vamos olhar daqui para frente. Vamos aprender a nos controlar. Vamos aprender a olhar para o lado bom das coisas. Vamos ser leves. Vamos nos libertar de tantas coisas. Vamos nos libertar de tentar ter o controle sobre tudo. Nós não temos controle sobre nada. Somente sobre os nossos pensamentos. Nós não somos nada. Se não for pelo Senhor sobre as nossas vidas, nos dando misericórdia, se o Senhor tira a nossa respiração, nós não servimos para nada. Nós só temos poder para controlar os nossos pensamentos. Então controle os seus pensamentos, que você vai controlar a sua boca. Controla os seus pensamentos, que você vai controlar suas reações. Controla. Peça ajuda ao Senhor. Aproveita esse momento agora, você e os seus. Olhe para o seu esposo, vira para ele. Se olhem, talvez faz tanto tempo que vocês não se olham nos olhos. O olho fala. Olha para o seu esposo, olha para o seu familiar, para a pessoa que veio com você agora. Eu vou dar esse tempo para você. E eu quero que você agora, com o seu familiar, com quem veio com você, você vai virar para essa pessoa, vai olhar nos olhos dela e vai dizer o que você está sentindo. Talvez seja um pedido de perdão, é uma desculpa, eu soltei sua mão, não vou soltar mais, me perdoa, me ajuda. Esse é o seu momento com o seu familiar. Utilize dele. E você que o seu familiar não veio, você vai tocar nessa cadeira mais uma vez, com fé, com convicção de que ele vai estar aqui com você, em nome de Jesus. Pega esse momento agora de oração. Faça isso. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Que você tenha tomado decisões profundas nessa noite. Que essa palavra foi uma palavra muito profunda, muito importante. São fundamentos. Só houve 318 porque havia um Abraão lá. Só houve a vitória porque havia 318 pessoas que tinham o espírito de Abraão, que tinham o espírito certo, que tinham o espírito de um homem de Deus, que tinham o espírito de coragem. Então toda a vitória aconteceu porque alguém começou. Alguém foi o canal. Alguém creu. Alguém tem que crer nessa casa. Alguém tem que dar o primeiro passo. Às vezes o outro não está fazendo a parte dele, faça você a sua. Pare de ser guiado pelos sentimentos. Pare de ser guiado pelo passado, por amarguras. Seja guiado pela palavra, pela fé. Tome essa decisão. Queira a paz, não queira estar certo, não queira a razão, queira a paz. Vença com a palavra, vença com a fé, com as palavras certas, na hora certa, e com a boca fechada, na hora certa. Se nós entendermos esses princípios, quanta coisa vai deslanchar na nossa vida, quantas coisas que a gente vai deixar de viver como crianças imaturas. A bispa falou recentemente, Deus quer pessoas com um coração de criança, que sabem perdoar, que não ficam guardando mágoa, que vivem o presente, mas quer homens, quer adultos, para resolver os problemas. Mas muitas vezes nós vemos crianças para resolver os problemas, batem o pé, viram as costas, fecham a cara. Quem faz isso é criança. Então haja como criança no coração e como adulto nas atitudes. Tome essa decisão agora, em nome de Jesus.
Meu Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia de nós, Senhor, e veio com uma palavra como essa, para nos abrir a mente em tantas coisas que ainda estamos agindo no automático, no velho padrão, mas que venhamos agir a partir de então, Senhor, uma mentalidade madura, como cristãos maduros, realmente, Senhor, treinando a nossa família, treinando o nosso cônjuge para a coisa certa. Treinando, Senhor, mas para isso nós precisamos ser treinados, doutrinados pela palavra. Então nós te agradecemos, Senhor, porque nós tomamos decisões, nós não vamos tentar mudar ninguém, nós vamos mudar a nós mesmos. A sua palavra muda primeiro, corta primeiro aqui, Senhor. A sua palavra corta primeiro em cada um de nós, para ela cortar depois no nosso familiar. Que essa palavra venha entrar no coração de cada um, Senhor, e não venhamos mais a ser as mesmas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, que cada um saia daqui decidido a uma vida diferente, a uma postura diferente, uma reação diferente. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós cremos. Desde já te agradecemos, meu Pai, porque nós cremos nas restaurações, cremos nas bênçãos, nas restaurações familiares, no crescimento das crianças com uma estrutura emocional abençoada, nos casamentos unidos, meu Pai, com as coisas sendo ajustadas, equilibradas, abençoadas, porque a bênção só vem quando o Senhor está naquilo. Então que o Senhor faça parte da nossa vida, para que os resultados, os frutos venham através dessas decisões, Senhor. Nós não vemos a desanimar com o tempo, com o processo, mas vemos a crer, como Abraão creu. Ele creu, independente das aparências, meu Pai, ele creu em todo momento. E é isso que nós queremos, meu Pai. Nós cremos no Senhor, porque o Senhor não falha. Assim como o Senhor disse para Gideão, nós cremos na sua palavra. O Senhor vê potencial em cada um de nós. O Senhor vê força em cada um de nós. O Senhor vê possibilidades infinitas em cada um de nós. E nós cremos, nós decidimos crer na sua verdade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém.